Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. E mais uma vez, nós nos encontramos aqui para estarmos, apesar do distanciamento e isolamento social forçado, estarmos unidos para louvar, glorificar e exaltar o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse a quem nós amamos, esse que nos amou primeiro. Então, meus amados irmãos, nosso intuito é esse: unidos, apesar da distância, mas adorar a Deus. Adorar a Deus. Nós fomos feitos justamente para o louvor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Estaremos dando início a este momento de louvor e de adoração. Nosso seminarista amado Daniel Elias já está presente, né? E nós damos graças a Deus pelo privilégio de juntos, não é, Daniel? É isso Mais aí. uma vez, a gente aqui nesse momento ímpar, não é? Na vida da igreja, que é o momento em que a gente se reúne para adorar, glorificar, exaltar o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu vou ler, inicialmente, o Salmo de número 150, e depois, Daniel, você faz a oração e nos conduz à adoração, tá certo? Amém. Salmo de número 150 diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai ao som com saltério e harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos e cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Deus, te agradecemos por mais uma noite de paz que até aqui o Senhor nos tem dado, e nesta noite, mais uma vez, o privilégio de podermos juntos entoarmos louvores a Ti, glorificarmos o Teu nome, aprendermos da Tua palavra e proclamarmos a esta nação que Tu és o Senhor. Te agradecemos pelas vidas que já ingressaram agora na live e estão já participando conosco deste momento. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois como pecadores não temos condições de estar na Tua presença, mas não são pelos nossos méritos, e sim pelos méritos do Teu Filho e pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, por ele, ó Pai, pelo seu sacrifício, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, perdoa os nossos pecados e nos conduz a uma noite de glorificação e exaltação ao Teu santo nome. Tende misericórdia de nós, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Uma bem conhecida que é Ele Exaltado. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. No início, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado, Ele é exaltado, Rei exaltado, Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Louvado e agradecido seja o nosso Deus, que em meio a tanto poder e tanta glória se fez homem e morreu em nosso lugar para que hoje estivéssemos aqui. Essa é menos conhecida, mas a igreja vai aprender. Solos Cristo, Banda Dort. Amém. Mudaste a nossa sorte, mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Nós sempre intercede, nossa fraqueza compreende. Nele o Pai propício está a perdoar. Deixou-nos seu Espírito, Consolador que em nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Amém. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que se Ele deu ao seu próprio Filho em nosso lugar, o que Ele não nos dará mais, como misericórdia da sua parte para conosco. Confiemos na bondade do Senhor, que é sobre todo o tempo, sem medida sobre as nossas vidas.
dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até. Sem Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amém. Que possamos estar cada dia mais confiantes na bondade e na misericórdia de Deus, sabendo que Ele tem provido todas as coisas e que se Ele ainda não lhe deu ou não proveu aquilo que você acha que precisa, é porque na verdade você não precisa, porque Ele é quem sabe do que é melhor para você. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a igreja. Amém, querido. Irmãos, nós estaremos fazendo a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos de 9 a 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos de 9 a 12, que diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, seguindo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós estaremos partindo para a exposição da palavra de Deus. Bendito Deus Pai de amor, graça, bondade e misericórdia. Em tua trina presença, Pai amado, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque nós reconhecemos que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai amado, o teu povo que se chama pelo teu nome hoje se reúne aqui por meio da plataforma do Instagram e apesar, ó Deus, do distanciamento social forçado que estamos vivendo, mas o teu povo se coloca diante de ti com atitude de louvor e adoração, ó Pai. E neste momento nós rogamos em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mediante a instrumentalidade e o poder do teu Espírito que habita em nós, mais uma vez o Senhor nos fale por meio da tua palavra, ó Deus, e que sejamos desafiados
a pormos em prática essa palavra, a fim de que tudo na nossa vida o Senhor seja exaltado e glorificado, em nome deste que reina e vive para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos fazendo de maneira sequenciada a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Então, nós estaremos agora analisando, né, e aplicando para a nossa vida o capítulo 1, dos versos de 9 a 12, qual nós já fizemos a leitura. Meus amados, aqui nós temos algo que é extremamente importante observarmos. Esse trecho, especificamente esses versos, eles são uma oração de Paulo para a igreja estabelecida na cidade de Colosso. E nós vamos aprender algumas coisas aqui relacionadas a essa oração, que se aplica também em nossa época, no nosso tempo, e a nós mesmos, de um modo geral, povo de Deus. Paulo ele inicia colocando aqui de forma muito clara que, ao tomar conhecimento justamente acerca do amor fraternal, da vivência prática da igreja em relação àquilo que se espera da vontade de Deus para com seu povo, ele diz que por esta razão, também vós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então, uma coisa importante nós aprendemos: orar, da parte de Paulo, era algo frequente. Não era algo esporádico. É verdade, meus irmãos, que nós vivemos em tempos difíceis. É verdade que o nosso contexto social, não é de um ritmo de vida frenético, é um fato, é uma realidade, que é diferente daquele mundo, daquela época, aquele contexto social e de história. Mas é importante nós entendermos que, apesar de, devemos insistentemente e devemos perseverar unânimes na perspectiva diária de orações. Nós não podemos, meus amados irmãos, estar abrindo mão dessa prática essencial para nós. Porque quando nós oramos, nós estamos tendo comunhão com quem? Quando nós oramos, nós estamos falando com quem? E quando nós oramos, nós estamos pedindo em nome de quem? E quem é que, segundo a sua vontade, há de nos abençoar? Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Deus, ele deseja, ele anela, ele quer ter comunhão com o seu povo. Agora, eu e você, que somos povo de Deus, precisamos, necessitamos ter relacionamento com Deus. E nós nos relacionamos com Deus, uma das formas é a prática diária, constante, de orações sinceras, honestas e genuínas. Então a gente tem aqui Paulo mostrando algo pelo qual era comum da parte dele ter a prática da oração, mas aí é interessante observar a prática da oração também por meio das intercessões. Paulo tomou conhecimento de como a igreja de Colosso estava vivendo e estava intercedendo por elas, mas nós temos aqui também para a gente verificar e a gente ter ciência de como Paulo ele orava e ele intercedia objetivamente pelas igrejas. É verdade. Por exemplo, quando nós olhamos Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1 e o verso 15 e 17, Paulo diz o seguinte: por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Ora, percebam qual é a intenção de Paulo. Existe uma maneira, logicamente, íntima e pessoal com que Paulo lida com cada igreja. Como lidou com a igreja de Colossos aqui, que nós estamos trabalhando, como a gente acabou de ler Paulo lidando com
a igreja estabelecida na cidade de Éfeso, como a gente tem, por exemplo, 2 Coríntios, que é a carta mais íntima e mais pessoal da parte do apóstolo. Então, meus amados irmãos, quando a gente começa a observar isso, a gente precisa aprender também com Paulo. Além de manter as suas orações diárias, não eram apenas em favor dele, mas ele também orava em favor dos líderes das igrejas e, respectivamente, das igrejas. Porque essa oração da parte de Paulo não está à parte da liderança também estabelecida por ele em algumas ocasiões. Como também, por exemplo, ele colocou Tito em Creta para estabelecer presbíteros lá. Ele treinou Tito, ele preparou Tito e enviou Tito para tal missão. Então é importante que a gente esteja entendendo toda a visão macro da parte de Paulo quando ele está orando. Que não diferente de nós, devemos fazer o mesmo. Devemos ter essa mesma perspectiva relacional de intimidade, de oração com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, mas devemos também prestar atenção exatamente por aquilo o que Paulo está intercedendo. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos observando, quando nós estamos avaliando aqui a situação da igreja estabelecida, né, em Colosso, eles haviam crido em Jesus Cristo, isso é um fato. Eles tinham mostrado um verdadeiro amor para com os irmãos que esperavam, né, a glória do futuro. Eles trouxeram os frutos do Espírito. Tudo isso, meus amados irmãos, tudo isso impulsiona o coração agradecido de Paulo a estar orando, a estar intercedendo para que os colossenses eles possam desfrutar das bênçãos espirituais da parte de Deus muito mais elevadas. Devemos nós também, da mesma forma, desejarmos isso em relação uns aos outros e a partir de nós mesmos estarmos desenvolvendo essa relação ao ponto de estarmos experimentando coisas mais grandiosas e elevadas espiritualmente da parte do nosso Pai Todo-Poderoso. Então, Paulo coloca aqui de forma muito prática, dizendo que o desejo dele é que sejam de forma transbordantes essas coisas na igreja de Colosso, na vida dos crentes colossenses. Então, meus irmãos, devemos ter justamente o mesmo intento de uns para com os outros nas nossas orações. Cada um de vocês é membro de uma determinada igreja ou de uma congregação. Então, a oração em prol da sua igreja, da sua congregação, deve ser com essas características, como também a intercessão por outras igrejas co-irmãs. Devemos estar unidos nessa perspectiva de oração, para que de fato seja transbordante em nós isso, e aí a gente vai entender quando Paulo está querendo colocar o que é transbordante, quando ele escreve a carta dele, a 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 5, quando ele diz: porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então a ideia é que a gente seja transbordante naquilo que nós fomos enriquecidos por meio do Espírito Santo, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E é tanto que Paulo vai já colocando, né? Seguindo o texto, ele vai dizendo: de pleno conhecimento de sua vontade. Como isso é importante. Como isso é necessário para a própria vida da igreja. Como isso faz uma diferença enorme na minha vida e na vida de todos os amados irmãos. E a gente fica refletindo e a gente para pensar, mas o que seria essa questão do pleno conhecimento de sua vontade? Que é uma coisa que nos intriga bastante, não é verdade? Todos nós estamos sempre procurando entender da parte de Deus qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a gente fica orando, a gente intercede, não é? Para com o cônjuge, com quem eu vou me casar, que profissão eu vou ter, qual é o meu dom espiritual. E a gente está sempre orando e buscando entender a vontade de Deus em todas essas questões. Mas também existe, da parte de nós, uma certa disposição mental que nós precisamos ter também em relação ao pleno conhecimento da vontade da parte de Deus. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, o verso 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o pleno conhecimento de sua vontade está relacionado também a essa disposição mental que todos nós devemos ter diante de Deus. Como Paulo ele vai colocando, ele vai abrangendo esse pensamento quando ele escreve justamente aos Romanos o texto que nós acabamos de ler. Então, meus irmãos, é importante qual é o nosso posicionamento e disposição mental com essa questão do pleno conhecimento da vontade de Deus. Muitos chamam a nossa atenção, por exemplo, como muitas igrejas estão se conformando ao contexto social, ao ponto que o evangelho está tão deturpado que tem igrejas que hoje já não mais possuem nenhuma característica de igreja, que já não tem mais cruz, que já não tem mais púlpito, que tem palco, que tem luzes, que tem gelo seco. E você fica olhando, nossa, isso é uma igreja? Há igrejas hoje que estabelece para a unidade e a comunhão dos seus irmãos, não é? Vamos assim dizer, parece que a intenção é essa, de colocar um ringue de luta livre e as pessoas estarem ali se degladiando, né? Tendo lutadores ali lutando para a glória de Deus. Isso é uma das características de igrejas hoje e pessoas com esse tipo de pensamento. Ora, e o que é que a palavra nos diz quando nós estamos justamente tendo esse pleno conhecimento da vontade de Deus, ela revelada nas Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, é que a gente não deve se conformar exatamente com essa perspectiva. A gente deve fazer a diferença. Devemos, de fato, sermos diferentes, sim. Não precisamos amoldar o Evangelho para que venha satisfazer necessidades carnais e humanas. Nós só temos uma perspectiva em relação a isso: obedecer. Fazer o que tem que ser feito, mandado, ordenado e prescrito, decretado pelo nosso Deus na sua palavra. Então, a gente precisa entender mais algumas questões. A palavra grega aqui para conhecimento, meus irmãos, não é uma impressão interior ou um sentimento, tá? Porque muitas vezes está sendo confundido, mas é um profundo e meticuloso conhecimento da vontade de Deus que está decididamente, completamente revelada em sua palavra. Então a gente vive aí numa perspectiva complicada porque as pessoas estão falando mais acerca daquilo do que sentem do que daquilo que pensam e daquilo com que de fato devem crer. Então se a pessoa se arrepiar, foi Deus que falou. Porque é assim que tem sido em alguns lugares. E isso é perigoso, meus irmãos. Porque se você numa noite de frio, você for lá fora da sua casa e você tirar a sua blusa, você vai se arrepiar todinho realmente. Mas aí as pessoas estão colocando o fator emocional ao ser decisivo em estar mostrando, confirmando ou revelando que seja a vontade de Deus. Quando a gente entende que não é. O maior conhecimento é o conhecimento de Deus, meus amados irmãos. Não apenas de sua natureza, de sua majestade, de suas perfeições, de suas obras, mas o conhecimento de sua vontade. O homem ele pode ser ignorante em muitas coisas. É verdade. Mas ele não pode ser ignorante da vontade de Deus e ao mesmo tempo ele ser salvo. Porque, meus irmãos, olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu conheço gente literalmente analfabeta. Conheço. Eu conheço gente que é analfabeto funcional. Conheço. É verdade. Que tem gente que muitas vezes carrega a Bíblia indo para a igreja com certo orgulho para mostrar que é crente, mas não sabe ler, não sabe escrever, mas tem uma coisa interessante. Ele tem um conhecimento aqui. Ele recita um versículo, ele diz onde está o versículo, porque ele decorou. Porque ele aprendeu. Não foi decorar por decorar. Aquilo é um conhecimento assimilado. Ele entendeu aquela verdade, ele absorveu aquela verdade. Este conhecimento ele o tem. E isso a gente dá glória a Deus, porque é o próprio Espírito de Deus agindo e atuando na vida dessas pessoas. Quem nunca ouviu falar aqui dos famosos pregadores leigos, que não eram pastores, mas que conseguiam com muita tranquilidade, com o seu conhecimento, dentro do seu contexto social, transmitir as boas novas do reino.
E isso é importante a gente considerar. Hernandes Dias Lopes, não é? Ele fala o seguinte: conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento espiritual. A ênfase de Paulo está no conhecimento e não no sentimento. Vivemos numa época em que as pessoas querem sentir e não pensar. Elas querem experiências e não conhecimento. Elas buscam o sensório, o sentir e não o racional. Então eu concordo, meus amados irmãos, com justamente aquilo que John Stott dizia, que crer é também pensar. Crer é também pensar. Então Paulo segue e vai colocando, né, que a ideia de que em toda a sabedoria e conhecimento espiritual. E isso a gente vai se recordar da maneira com que Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, né? Capítulo 1 e o verso 8, quando ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, Deus derramou sobre nós, e aí Paulo confirma para a igreja de Éfeso que essa era uma realidade em relação à igreja de Éfeso, mas como aqui Paulo, por esta mesma realidade, não é? Da parte de Deus, Paulo intercede pela igreja de Colossos, desejando que ela vivencie também esse transbordar do conhecimento, da sabedoria e do entendimento espiritual. O conhecimento, meus irmãos, é uma força para o bem, uma vez que só se familiariza com a vontade divina e como ele permeia e aciona todo o ser espiritual. Podemos buscar grandes coisas de Deus, é verdade. Ele dá, em grande parte, sim, é verdade. Mas de acordo com sua infinita bondade, de acordo com a sua majestosa graça, não há limite para o nosso aumento de conhecimento divino, meus irmãos. É isso que a gente precisa entender. Apesar que, de fato, somos seres humanos, somos limitados. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus é infinito. Então, logicamente, que nós jamais iremos compreender o eterno em sua totalidade. Mas Deus, como Ele é Deus, maravilhosamente, nos permite que por meio da sua palavra, considerando a nossa própria limitação humana, nós tenhamos o conhecimento pleno dele. Porque ele, na sua palavra, se revela e mostra que Deus ele é. E nos capacita por meio do seu Espírito para que nós o conheçamos e tenhamos entendimento da sua boa, agradável e perfeita vontade para com seu povo. Então é importante que a gente entenda isso. E Paulo vai chamar a atenção e vai dizer que nós devemos viver de modo digno do Senhor. Na exposição aos Filipenses, que estamos fazendo nos domingos pela manhã e nas quartas-feiras às 20 horas, domingos sempre às 10 horas da manhã, nós justamente tratamos, né, hoje pela manhã, dessa questão do viver de modo digno. Então nós paramos para pensar e para avaliar. Nós estamos vivendo de maneira digna? Essa é uma oração da parte de Paulo para a igreja de Colossos, para que eles estejam vivendo de modo digno. Paulo abrange mais um pouco essa perspectiva, mais uma vez citando Efésios, no capítulo 4, verso 1, né? Efésios capítulo 4 e o verso 1, quando Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Ora, então agora a gente entende, abre-se o leque da perspectiva do que é viver de modo digno do Senhor. É viver na conformidade da vocação que vocês foram chamados. Eu e você fomos igualmente vocacionados e chamados para a tão maravilhosa e gloriosa salvação em Cristo Jesus. Mas também existem outras características pelo qual nós somos chamados, porque nós fomos eleitos, predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho unigênito. Então, meus amados irmãos, quando a gente pensar, quando a gente refletir o que é viver de modo digno do Senhor, é viver como o próprio Cristo.
é refletir o caráter de Cristo em nós. Porque a gente precisa quebrar um certo paradigma social que existe hoje, das pessoas olharem para nós e não fazerem mais a distinção que somos cristãos, porque está qualquer um agora falando até um vocabulário evangeliquez. Tem gente até dentro dos ônibus cantando os hinos e pedindo dinheiro. Tem gente pregando dentro dos ônibus dizendo que é missionário e pedindo dinheiro. E qual vai ser a diferença dos cristãos autênticos, aqueles que estão vivendo de forma digna do seu Senhor? É resplandecer o caráter dele. Essa vai ser a diferença. As pessoas vão olhar para nós, elas vão ver o Cristo em nós. Esse é o desafio, meu e seu, e de todo o povo de Deus eleito para tal coisa, para esta realidade presente, que eu e você estamos vivendo aqui e agora. Não é para depois não, é para agora, é imediato. Comentando o texto, o nosso reformador João Calvino, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, ele ensina qual é o fim do entendimento espiritual e com que propósito devemos nos tornar hábeis na escola de Deus, para que possamos andar de modo digno de Deus, isto é, para que se manifeste em nossa vida que já não temos algo fútil à instrução divina. E quantas pessoas estão vivendo a vida aquém da própria presença de Deus, hein? E dizendo que é cristão, e dizendo que nasceu de novo, que está dentro do culto, que levanta a mão, que chora, que se arrepia, que tem todo tipo de coisa, e quando sai dali, quando sai do culto, parece que tira a roupa de crente e aí volta a ser quem de fato era. Ou quem de fato é. E isso é triste, isso dói, meus irmãos. Porque isso macula o nome do Senhor. Isso macula o nome da igreja. Isso atinge os crentes fiéis. O mau testemunho dessas pessoas. Então devemos prosseguir aprendendo com Paulo. E Paulo vai colocando, né? Viver de modo digno para quê? Tem uma finalidade. Para o seu inteiro agrado. Agrado de Deus. Paulo ele escreve também os Tessalonicenses em sua primeira carta, no capítulo 4 e o verso 1, quando ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuem progredindo cada vez mais. Bem, quando Paulo fala com os Tessalonicenses, já era uma prática dos Tessalonicenses que eles estavam vivendo dessa maneira, e Paulo os incentiva que eles continuem progredindo cada vez mais nessa perspectiva. Aqui, com relação à igreja de Colossos, Paulo está orando por eles, está intercedendo por eles, para que eles venham a viver exatamente desta maneira. E aí vem exatamente um grande desafio para nós, hoje. A maneira com que nós estamos vivendo, nós estamos agradando a Deus. A gente precisa refletir, meus irmãos. Por exemplo, vamos para as questões bem mais práticas e bem pessoal de cada um de nós. Aos casados, ao tratar com seu cônjuge, com seu esposo, com sua esposa, você está agradando a Deus? Aos pais, com filhos e filhas, estão glorificando a Deus, estão agradando a Deus na relação com eles, na educação que vocês estão concedendo? Nós que ainda temos pais vivos, na relação com nossos pais, estamos agradando a Deus? Nós que temos emprego, que estamos trabalhando na nossa empresa, nossa, né? No local onde nós trabalhamos, nós estamos agradando a Deus por meio de nossa conduta? Aos jovens, adolescentes e até crianças, no seu ambiente escolar, você está agradando a Deus
na convivência com seus colegas. Filhos, em relação a seus pais, vocês estão agradando a Deus, obedecendo a eles em tudo, respeitando, honrando, porque pense no mandamento quebrado constantemente pelos filhos de hoje. Agora, um mandamento lindo, com promessa, é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. E quantos são os filhos hoje que desonram, que tratam mal, que gritam com seus pais, que dizem palavras ofensivas, que desrespeitam, que não querem se submeter à autoridade, que querem fazer o que querem a todo custo e que querem mostrar que possuem mais poder do que seus próprios pais? Isso é andar digno? Isso de fato é honrar pai e mãe? Então são muitas coisas que todos nós devemos estarmos refletindo, cada um em nossa condição e em nossa posição, do que implica viver agradando a Deus. Deve ficar bem claro para o cristão que viver para o seu inteiro agrado é, em síntese, o único propósito para o qual vivemos, meus amados irmãos. Tornou-se bastante conhecida, Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, sabe disso, que eu sempre falo, sempre menciono. Qual é a razão principal pelo qual o homem existe? Que é justamente a primeira pergunta do breve catecismo, e a resposta nós sabemos. O fim principal do homem é para glorificar a Deus e deleitar-se nele para todo sempre. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Na maneira de estarmos nos relacionando com Deus e agradando a Ele? Mas Paulo continua e vai dizendo a questão de estarmos frutificando em toda boa obra. E nós aprendemos aqui, de maneira bem objetiva e um pouco mais abrangente, com o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 21, quando ele diz: vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade e operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando o que é em vós agradável diante dele. Então, meus amados irmãos, não se trata da ação ou obra alguma que o homem possa efetuar para conseguir mérito aos olhos de Deus, mas sim atos tão cheios de amor que quem os observa não pode explicá-los sem recorrer à operação de Deus na vida do cristão. Essa é a questão. As pessoas irão lá, para nós, elas irão identificar é Deus agindo ali, nele, nela, neles, em tudo e em todos. Essa é exatamente a questão. As pessoas estão olhando, estão identificando isso em nós? Porque as boas obras, meus irmãos, não é para alcançar a salvação, porque ninguém consegue. É impossível. Porque nós fomos salvos para praticarmos, para vivermos de antemão as boas obras ao qual o Pai nos predestinou para praticarmos. E quando nós estamos praticando as boas obras, nós estamos testemunhando, testificando o Deus que nós cremos. E isso tem que ficar claro. A gente precisa saber se posicionar diante dessas questões. Se tem gente fazendo boas obras e com seu ego inflado, vai responder para Deus. Isso é íntimo e pessoal. Vai responder para Deus. Mas nós precisamos ter a consciência de que precisamos desenvolvê-las e que precisamos vivenciar. Para o louvor, para a glória e honra do nosso Deus, devemos todos nós estarmos frutificando em boa obra. E devemos crescer. Então Paulo traz à voga novamente a questão do conhecimento. E coloca, crescendo no
pleno conhecimento de Deus. E isso é extremamente importante para todos nós. Sim, devemos crescer. Mas aqui eu vou chamar a atenção, irmãos, para elucidar a questão sob o ponto de vista daquilo que Pedro fala. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro vai dizer o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora tem uma questão importante a nós estarmos refletindo acerca dessa questão do crescer no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, a gente cresce no pleno conhecimento de Deus, primeiro, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, comprando bons livros de bons autores que não estejam contando heresias, mas que estejam aplicando as Escrituras para as nossas vidas. E o outro lado da moeda é a nossa relação de intimidade com Deus. Aí eu vou voltar para a perspectiva dos exercícios espirituais, principalmente a oração. De estarmos diariamente tendo um momento de leitura, de reflexão e de oração. É preciso, meus irmãos. São dois lados da moeda. São dois lados de uma moeda. Eu não me lembro a questão de quem fez a pergunta e para quem foi, mas eu me lembro da história. Quando se discutia a respeito de conhecimento e de espiritualidade, como se pudesse se dividir essas coisas. Então foram perguntar a um pastor o que era mais importante, não é? Se era o conhecimento, né, de estudar a palavra, ou a questão da piedade. Aí ele sabiamente olhou e disse o seguinte: o que é mais importante para um passarinho, a asa direita ou a asa esquerda? As duas coisas são importantes porque elas se completam. Então nós precisamos estudar, conhecer a Deus por meio da sua palavra, mas também a gente precisa conhecer a Deus na intimidade, na relação pessoal. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona. Isto não só ocorre, meus irmãos, não é? A questão de o pleno conhecimento de Deus, vamos assim colocar, isso não só ocorre quando o cristão vive santa e piamente pelo poder de Deus, tá? Como Paulo coloca no verso 9. Paulo recomenda aos seus leitores que transbordem do pleno conhecimento da vontade divina. E logo a seguir, notamos que aproximar-se de Deus de forma mais íntima e pessoal produz o mesmo resultado que o de obedecer à vontade dele na vida prática diariamente. Então esses são desafios dos quais nós estamos aprendendo com a oração de Paulo, quando está intercedendo para a igreja de Colossos. Seguindo em frente, Paulo diz verso 11, né? Sendo fortalecidos força, glória. Quando Paulo escreve, né? E eu vou voltar, né? A fazer mais alguns indicativos aqui e trazendo à luz com outros textos, porque a Bíblia, meus irmãos, ela interpreta ela mesma, por isso que eu sempre faço conexão com outros textos, para que se possa clarear o pensamento como um todo. Então é dito da parte de Paulo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Efésios capítulo 3, os versos 16, e o capítulo 6 e o verso 10, eu vou ler junto, ok? Efésios 3, 16 e Efésios 6, 10. Diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, o nosso fortalecimento vem da ação do Espírito Santo internamente em nós. Este amado Espírito Santo da promessa por parte do Salvador, que veio e que hoje nós somos exatamente o templo dele. Ok? O verso 10 ele vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui o que é importante aprender: não se trata de minha força ou de sua força. Não se trata de algo inerente a mim ou a você, de conhecimento, de poder, de ação, de intelectualidade, do que for.
Se trata da ação de Deus e da força do poder de Deus operando em mim, operando em vocês, operando no corpo de Cristo, que é a igreja. Se trata da ação do Espírito Santo. Se trata da ação do próprio Salvador, da sua força e de seu poder em nós. Por meio da oração, meus irmãos, alcançamos não apenas conhecimento da vontade de Deus, mas também poder para poder realizá-la. O escritor e comentarista do Novo Testamento, Ralph Martin, ele diz o seguinte: o alvo desta oração é que a igreja não fracasse diante do ataque ou do desencorajamento, não deixando de cumprir seu mandato missionário. Porque muitas vezes quando as coisas nos atingem, sabe qual é o pensamento que a gente tem? Desistir. Quando nós somos machucados, quando nós somos feridos, quando nós somos magoados, quando nós nos decepcionamos, a gente sempre tem o pensamento de jogar tudo para cima e desistir. Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Com tudo que o nosso Salvador sofreu, ele jogou para cima? Me desculpe, meus irmãos, a expressão um pouco chula, tá certo? Nosso Salvador chutou o balde alguma vez? Não. Jogou tudo para cima? Não. Ele cumpriu fielmente o mandato de Deus, como ele também quis fazer. Ele obedeceu, ele foi também porque ele quis fazer aquilo por nós. E foi lá para a sua morte na cruz. Triunfou sobre o pecado, o diabo e a morte. E glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, não devemos desistir. Por mais que a gente esteja abatido, por mais que a gente se sinta fraco, por mais que estejamos entristecidos, por mais que estejamos depressivos, vamos reagir. Porque não é com nossa força, não. É com a força e o poder do Senhor Jesus Cristo que nos capacita para realizarmos as coisas. Nós precisamos lembrar da máxima do nosso Salvador: sem mim nada podeis fazer. Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: Paulo fala também do poder daquele que governa o universo, aquele que está sentado no trono e dirige as nações. É o mesmo que nos capacita a viver de forma vitoriosa. Aleluia, glória a Deus. É esse o Deus que servimos, é esse o Deus que nós cremos. Então precisamos nos portar dignamente diante dele, meus amados irmãos, e em toda a perseverança e longanimidade viver a carreira cristã que está proposta da parte de Deus para nós. Então Paulo vai dizer como? Quando ele também mais uma vez fala exatamente aos Efésios, capítulo 4, verso 2, quando ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, aí essa parte é importante, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque mais do que nunca hoje, a tolerância é zero. E é assim que as pessoas estão vivendo. A tolerância é zero. A tolerância deve ser zero de nós para nós mesmos em relação ao pecado. Em relação aos outros, a gente precisa ter misericórdia. E nós não vamos negociar com o pecado de ninguém. Mas a gente tem que ser misericordioso. A gente tem que estender a mão. A gente tem que exercer paciência, principalmente para os novos na fé que ainda não têm determinado entendimento e muitas vezes tem um comportamento errático, e a gente precisa chegar junto com amor, com brandura, com carinho, sabe? E fazer a correção. Muitos são os desafios para nós estarmos perseverando e sendo longânimos nesta perseverança, tendo uma paciência elevada mesmo, que só o Espírito de Deus pode nos conceder. Então Paulo vai já se aproximando e vai dizendo do final e vai colocando que isso deve ser feito com alegria. Meus irmãos, antes de falar a respeito da alegria, a palavra grega, não é, para perseverança, significa paciência para suportar circunstâncias difíceis. Perseverança é paciência em ação. Então, vamos pôr em ação. Okay?
E Paulo vai falar que isso deve ser vivido com alegria, não é? Atos, o que me chama a atenção é que eu vou fazer uma ligação com o texto, né? Para vocês entenderem como essa alegria extrapola o nosso próprio senso comum das coisas. Vou ler para vocês Atos capítulo 5 e o verso 41, que diz o seguinte: E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então a alegria não é só de coisas boas. Os discípulos aqui foram afrontados pelo sinédrio por estarem pregando a Cristo, e eles se alegraram injustamente por terem acontecido isso com eles, porque se consideraram homens dignos de estarem sendo afrontados porque estavam pregando a Cristo, de estarem sendo perseguidos porque estavam anunciando a Cristo. Não é difícil perceber, meus irmãos, que tudo que Paulo almeja para os colossenses era experimentado por ele mesmo. Paulo coloca muitas vezes em voga a sua própria experiência pessoal. Na sua epístola aos Filipenses, por exemplo, que nós estamos estudando, né, o termo alegria e a sua derivação aparece uma forma ou de outra num total de 16 vezes, indicando a forma como Deus lhes respondia às orações na prisão, porque a carta aos Filipenses, conhecida como carta da alegria, Paulo escreveu dentro da cadeia. E aí Paulo continua dizendo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe. Então, aqui mais uma vez eu remonto a iluminação dada também por Paulo quando escreve aos Efésios capítulo 5 e o verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte: a gratidão e o louvor são consequências naturais de uma conduta digna do Senhor. Estando idôneos ou capacitados, a nossa mente se abre para toda a obra redentora de Cristo, mediante a qual Deus nos deu as condições para herdarmos o céu. Aqueles que estavam anteriormente alienados e sem Cristo, os que eram estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, conforme Efésios 2:12, agora passam a ter direito à escritura do paraíso, lavrada por Jesus Cristo, favorecendo-lhes em tudo. Essa é a ação de Deus para conosco. E aí Paulo vai chegando ao final dessa perícope, falando a respeito da herança dos santos. E isso nos chama a atenção quando Paulo ele esclarece isso em Efésios 1:11, quando ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Hernandes Dias Lopes vai dizer que os cristãos de Colossos eram idôneos, ou seja, qualificados para esse reino. Deus nos qualificou para o céu, e enquanto esperamos pela volta de Cristo, desfrutamos a parte que nos cabe da herança espiritual que temos nele. A herança está na luz, porque ele que é a luz habita lá e enche o céu com a sua maravilhosa luz. Concluindo, meus irmãos, em síntese, Paulo fundamenta a sua oração pelos cristãos de Colossos, demonstrando a realidade e o poder do Evangelho, roga a Deus que eles lhe conheçam plenamente a sua vontade, a fim de poderem viver segundo o intento de agradar do Senhor. Eis o modelo apostólico de intercessão, eis o modelo também que devemos copiar em nossas intercessões. Eu agradeço a presença de todos os amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas na vida de vocês e em toda a parentela de vocês. Queremos, meus irmãos, rogar as vossas orações em prol da nossa igreja, que Deus os abençoe. Não deixem, meus irmãos, de estarem contribuindo, meus amados irmãos da segunda igreja de Rio Doce, estarmos atuando e trabalhando em prol, não é? Estarmos coletando os elementos da cesta do amor, que é para a gente estar compondo as nossas cestas básicas, para estarmos apoiando os irmãos que estão desempregados e que alguns não estão trabalhando porque são autônomos, então não estão recebendo. Então estejamos orando por estes, ok? Deus os abençoe e Deus vos conceda uma semana cheia da graça e da paz de Cristo, que seja superabundante na vida de todos vocês.
Um forte abraço e até amanhã, às 11 horas, na nossa reflexão diária de todas as manhãs que nós estamos fazendo. Muito obrigado aos pastores presentes, que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês e o vosso ministério. Até amanhã, meus queridos.